pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Chegamos à quinta lição desse último trimestre de 2017 e tem como título da semana A Fé de Abraão. Mas antes de entrarmos mais uma vez no nosso assunto, nas nossas entrelinhas aqui que vamos apresentar para vocês logo mais, queremos agradecer mais uma vez a vocês que têm apoiado o canal, que têm comentado com a gente e nos ajudado, dado esse feedback, a gente se sente bastante úteis a vocês. Vocês estão falando lá que tem ajudado vocês a passar a lição, tem ajudado vocês a se aprofundarem mais nos assuntos da Bíblia e realmente esse é o nosso objetivo. Não é exaltar ninguém aqui, não é exaltar nenhum ser humano, mas exaltar a palavra de Deus e levar o ser humano a se aprofundar ainda mais nesse tema tão legal que são os temas aí da Bíblia. Nominalmente agradecendo a você que dedicou um pouquinho do tempo aí para comentar, a Elisângela Maria, Antônio de Mello, Maria Clotilde, a Jaqueline, que comentou no perfil do irmão dela, do Vitor Nunes, Paula Janin, João Cavaco. João Cavaco, inclusive, já fez 2 comentários agora no vídeo 4 e no vídeo 3, que eu indico para que todos aí do canal dão uma lida lá, foi um comentário bastante extenso, ele colocando o ponto de vista dele e acrescentando ainda alguns temas, alguns tópicos legais aí sobre o que nós discutimos. Então, obrigado, João Cavaco, aí pela colaboração e que vocês usufruam dessa colaboração aí que o nosso irmão João Cavaco fez. Da possibilidade de diálogo, porque a gente percebe como os comentários são ricos, os comentários que o pessoal faz ali no YouTube, eles agregam bastante. Então vale a pena assistir o vídeo, mas vale a pena dar uma olhada nos comentários também, que sempre tem comentários que agregam. E a intenção do canal também é possibilitar essa comunicação. A gente está pensando em algumas coisas aqui, o Lúcio vai falar hoje uma delas. Nós estamos pensando mais coisas para que haja essa comunicação entre vocês. Porque senão fica só nós 3 aqui falando, e vocês às vezes ouvindo, e vocês têm muitas coisas a acrescentar-nos também. A Edilza Nascimento, que sempre está lá colocando compartilhado, obrigado Edilza aí por estar divulgando o nosso vídeo. Ana Alice, o Pedro Avelar pediu para que a gente mandasse um alô para a igreja de Jaboticabal e de Araraquara em São Paulo. Então, Pedro, o nosso abraço para vocês. E também comentou no nosso vídeo a Jandinez Almeida, Ruth Alencar, o Razek comentou conosco, sempre agradecendo aí. Ézio Nunes, Israel Cleo, Mari Martini e o Fábio Weber, que diz que está sempre orando aí para que nós continuemos nesse ministério, nesse trabalho. Várias outras pessoas que comentaram. Obrigado mesmo pelas orações, porque a gente sempre faz isso em oração, sempre pedindo a Deus a direção na geração do script, nas palavras, porque são sensíveis, ou seja, você pode falar alguma palavra errada, nós somos falhos, podemos um dia vir a falar alguma coisa errada que ofenda alguém, não é o nosso objetivo. Então nós sempre fazemos isso em oração para evitar algumas situações e é importante que cada um aí, que um irmão ore pelo outro. Obrigado pela oração e pelo apoio. Só aproveitando, um rapaz pediu, eu vou fazer uma indicação para vocês, para quem tem interesse, ouvir falar que a gente gosta de comparar muito, esse livro aqui, Variantes Textuais do Novo Testamento. Esse aqui é o aparato crítico. Nesse aparato crítico tem todas as variantes textuais dos manuscritos que existem do Novo Testamento grego. Então aqui você vai encontrar todas essas variantes. Algo que é muito útil, que a gente entende que suprimir passagens não é o correto. Agora que é feita uma análise, é dada uma interpretação com relação a qual é a variante textual que acreditam que seja aquela que estava no original, a qual não estava, mas pelo menos a informação está aqui, cada um escolhe. E cada um analisa e cada um escolhe dentro do que o Espírito Santo tocar qual é a expressão mais adequada. Pessoal, e nós estávamos pensando aqui, comentando, uma forma talvez também de fazer com que vocês participem mais do nosso canal. O pessoal tem quase se tornado amigos, nós nem conhecemos vocês e durante os comentários a gente vai lendo toda semana sempre um comentário, parece já que é familiar, Então a gente, assim, ao invés de aparecer só nós 3 aqui, nós queríamos abrir um pequeno espaço aqui no nosso canal, para que vocês mandem então um abraço aí da igreja de vocês, pode um vídeo curto de 10 a 15 segundos, falando assim, um abraço para a igreja lá de Jaboticabal, Araraquara, aí para vocês entre linhas. Então nós queremos reservar um espaçozinho aqui no nosso vídeo para sempre colocar esse pequeno take aí de vocês,
né, mandando um abraço para nós e também a lembrança aí para a igreja de vocês. Então nós temos aqui o nosso fanpage, né, no Facebook, nós vamos deixar o link na descrição, vocês podem mandar o vídeo por lá e aí nós vamos selecionando os vídeos conforme for o fluxo, nós não sabemos ainda, nós vamos colocando então algumas chamadinhas aí do pessoal mandando um abraço aí para as igrejas aí de todo esse grava no celular mesmo? A gente também quer ver vocês, né? Vamos olhar do outro lado. Não fica só esses três rostos aqui, né? Mas vamos lá, o que interessa e o que o pessoal tem gostado são das entrelinhas, né? Que é o nome desse canal. No domingo, vem trazendo o tema A Lei. E nós observamos, assim, principalmente na questão número 1, né? Que trata lá sobre Romanos 3:31, onde nós falamos que a lei, na verdade, naquele momento era, né, o nomos, que era a Torá. E aqui na questão número 1 vem tratando alguma questão sobre a questão moral. E aí, Alexandre, o que você traz de entrelinhas para o nosso amigo? Então, primeira coisa, né, nós já falamos lá no vídeo 1 sobre essa lição. Essa lição é uma lição de autoria coletiva. Isso. Então nós não sabemos se foi o mesmo autor que fez todas as semanas. Ou se ele participou de todas as semanas. Foi o mesmo autor que fez o 4, fez o 5. Fez o 4, fez o 5. Muito provavelmente não, né? Vamos fazer uma hermenêutica agora do estudo da lição. A gente percebe aqui uma diversidade de interpretação, né? Na questão 1 de domingo, a gente tem a seguinte pergunta: qual é o argumento de Paulo em Romanos 3:31? Por que ele é tão importante? E aí a resposta correta seria a letra A, que diz assim: embora sejamos salvos pela graça mediante a fé, a obediência à lei moral continua valendo, a lei mantém sua função ética. Essa seria a resposta considerada correta, né? Mas, lendo lá a passagem de Romanos 3, capítulo 31, que diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Nós entendemos que aqui não fala da lei moral. Aqui não fala da lei perdendo a sua validade de obediência, mas mantendo sua função ética. Não significa que nós discordamos dessa afirmação, mas significa que nós discordamos dessa afirmação para este texto. Porque nesse texto, como nós vimos, Paulo está falando da Torá. Então ele está falando de todo o Pentateuco e não apenas do Código Moral. É importante a gente dizer isso, e nós conversávamos aqui antes, fora das câmeras, né? Que a Igreja Adventista é muito grande. E dentro da Igreja Adventista existe um horizonte de discordância possível. Ou seja, é possível que existam visões diferentes de um mesmo texto, perspectivas diferentes de um mesmo texto, e pontos nos quais não se tem uma posição fechada. Oficial, né? Uma posição oficial. Não é necessário, nós não temos um credo. O livro Nisto Cremos, que é muito difundido, ele não é uma lista de doutrinas institucionalizadas e estáticas. Nós acreditamos num princípio de revelação progressiva, ou seja, de uma ideia de que a verdade ela é apresentada de formas diferentes ao longo do tempo e nós podemos ter novas verdades reveladas. Então, é preciso entender que existem possibilidades de interpretações diversas. Às vezes nós três aqui discordamos, às vezes os teólogos adventistas discordam entre si. É natural. Nós temos situações como, por exemplo, Leandro Quadros e Rodrigo Silva discordando em alguns pontos. Isso não é um sinal de fragmentação, muito pelo contrário. E nem prejudica, né? Nem prejudica, pelo contrário, enriquece. Uma igreja com diversidade de pensamento é uma igreja oxigenada, é uma igreja que está se questionando o tempo inteiro, que está aberta para a mudança, que está repensando suas doutrinas, que está fazendo uma autocrítica constante. Então, dentro de um horizonte de discordância possível, aceitável, é possível ter diversas interpretações. O que não significa agora que todo tipo de ideia aberrante vai ser aceita e ter espaço. Não. Existe um horizonte possível de interpretação. Nós aqui estamos convictos na nossa interpretação de que na passagem de Romanos 3:31, acredito que eu falo pelos três nisso, a lei aqui que se refere é a Torá. Mas o autor aqui, na lição de domingo, na questão 1, ele vem falando a lei como a lei moral ou os 10 mandamentos, que estão contidos na Torá, mas a ideia de Torá é muito mais ampla, porque daí tem um sentido no verso 31, né, que confirmamos a lei ou confirmamos a Torá pela fé, significa que, vendo as obras de Cristo e a vinda de Cristo, nós temos a concretização das promessas que já estavam feitas lá no Pentateuco. E continuando então nesse assunto ainda de domingo, né, há 2 vídeos atrás, o Ricardo já trouxe aqui vários significados aqui dos termos usados
como lei em Romanos. E nós vamos mais uma vez recapitularmos aqui os termos para que você vá memorizando, né, esses significados que são importantes aí para nós interpretarmos. E antes disso, só continuando o raciocínio, a gente vê na lição uma quebra de raciocínio. Por quê? Domingo, 22 de outubro, lição 4, justificação pela fé, o autor dessa lição 4, que é coletivo, né? É coletivo, diz: Paulo estava usando o termo lei em sentido amplo, conforme os judeus do seu tempo compreendiam. Pelo termo Torá, a palavra hebraica para lei. Então, veja bem, a impressão é que é uma quebra de raciocínio da lição da semana passada para a lição dessa semana. E a questão é um pouquinho complexa. Antes de eu trabalhar as definições de lei em hebraico e os correspondentes gregos e trabalhar dentro do livro de Romanos, né, eu preciso explicar uma coisa, porque às vezes assim, a gente não tem a noção de como que o judeu lida com a Torá, como ele lida com a Torá escrita. Dentro da cultura judaica se tem a seguinte visão, a seguinte noção, né? Eles leem o Êxodo, né, e lá fala que foi dado a Moisés a Torá, né, a lei, e as mitzvot, seriam os mandamentos. Torá, correspondente grego nomos, mitzvot, correspondente grego entória, os mandamentos. Só que eles interpretam essa mitzvah da seguinte maneira: eles falam assim, que foi dado a Moisés, no Sinai, a Torá escrita, mas também foi passado no Sinai aos discípulos de Moisés uma Torá oral. E essa Torá oral teria sido passada de geração após geração, até que um rabino, para ele gravar melhor, ele teria escrito essa Torá oral, da tradição judaica, da Mishnah. E essa Mishnah seria uma interpretação mais ampla da Torá escrita. E depois, mais para frente, o Talmud, né? A primeira versão, vamos dizer assim, do Talmud, mais amplo também. Então, quando eles falam em 613 mitzvots, na verdade são construções da tradição judaica, construções rabínicas. Os rabinos dizendo que aquilo foram passados de pai para filho, que aquilo veio com a tradição oral, construíram 670 mandamentos para o judeu, que eles entendem que só eles têm que cumprir esses mandamentos. Quem não é judeu só precisa cumprir 7 mitzvot, que é chamado os mandamentos de Noé, né? Falamos isso nos vídeos passados. E não envolve o sábado, né? Isso, inclusive o gentil não precisa guardar o sábado dentro dessa ótica. Não concordamos com essa ótica, não aceitamos, assim como nós não aceitamos tradição católica, tradição judaica também não aceitamos. Né? O protestantismo é sola escritura, é só o texto escrito. Quando se fala da Torá escrita, nós só aceitamos a Torá escrita. Nós não acreditamos, nós não temos fé, vamos dizer assim, na tradição que supostamente teria sido passada de geração para geração. Então talvez por isso que tem a gente tem que entender como que eles encaram lei. Lei para eles, então tem um sentido do legalismo, vamos dizer, da obra legalista. Ela não está propriamente na Torá escrita. Ela está muito mais nos costumes, naquilo que foi construído pelo costume, que eles dizem que veio de geração para geração. Nós acreditamos muito nisso. Que é uma interpretação já. Que é uma interpretação, é mais ou menos assim, a Torá escrita, daí maior, Mishnah, aí maior no sentido de mais amplo, Talmud, né? Isso eu falo por ter visto estudos com rabinos dizendo isso. Agora vamos voltar aqui. Lei, né? A gente tem aqui vou recapitular. Torá, né? Nomos é o correspondente grego, né? É lei, mas nós estamos falando do Pentateuco. Lembrando que quando se falava em Torá, tem essa carga de que eles olhavam para a Torá escrita e olhavam para uma Torá, supostamente uma Torá oral, que não tinha ainda a Mishnah. Então, quando se falava no Velho Testamento, quando se falava a Torá dos fariseus, vamos dizer assim, que o apóstolo Paulo traz
dá a entender em Romanos 3, ao final, nós estudamos muito isso, notadamente o capítulo Romanos 3, versículo 28. Portanto, afirmamos o conceito de que a pessoa deve ser considerada justa por Deus com base na confiança que nada é em comum com a guarda legalista dos mandamentos da Torá. Essa daqui é a minha tradução. Aqui nessa equivalência dinâmica, né, o tradutor dá a entender que o apóstolo Paulo está falando dos costumes dos judeus que olhavam para a Torá e criavam práticas de obediência, né, criavam até mandamentos que muitas vezes não estavam na Torá escrita. Muitas vezes. Então o apóstolo Paulo está dizendo que, na verdade, assim, existem duas Torás. Uma Torá que é de verdade, verdadeira, né, que é a interpretação correta, vamos dizer assim, e uma Torá que é a interpretação dos judeus, que mais para frente, lá depois do século II, fizeram a Mishnah, e depois fizeram uma versão do Talmud, depois mais uma outra Talmud. Mas na época de Paulo ainda não existia Mishnah, né, mas existia já a tradição. Já existia a tradição. E a impressão que dá aqui, que o apóstolo Paulo, ele está falando que existia uma Torá de verdade, que é a verdadeira interpretação do Velho Testamento, do Pentateuco, e uma interpretação falsa, que cria um sistema pelo qual você tem que ser obrigado a cumprir mandamentos, que muitas vezes não estão, não foram criados, não foram pensados por Deus, mas foram pensados por rabinos, para ser salvo. A gente vê isso claramente quando ele fala aqui, no 31. Segue-se então que abolimos a Torá por meio da confiança? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá. Por que ele confirma a Torá? Porque, na verdade, a verdadeira interpretação da Torá é aquela que encontra a justificação pela fé. Então, a gente prefere a visão tanto do autor da semana passada, né, como do Paulo, porque dá muito mais coesão e muito mais nexo de causalidade entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Só um entrelinhas da entrelinha que é interessante, para a gente pensar a redação do Talmud e dos outros textos da tradição judaica, eles acontecem depois da destruição do Templo de Jerusalém, quando o pensamento judeu ele já estava menos polarizado entre fariseus, saduceus, essênios e zelotes, e os fariseus passaram a tomar conta do judaísmo. Então, no momento em que a gente tem a estruturação ainda mais rígida do judaísmo, é justamente nesse momento em que os fariseus eles estão tomando conta, porque as outras linhas judaicas elas estavam enfraquecidas depois da destruição do templo, né? E mais para frente, né, no decorrer dos assuntos da lição, eu vou falar um pouquinho sobre a mitzvah, que é entole, que é o correspondente grego entole, né, os mandamentos. A terceira é o shukha, dogma, né, é o ato sacerdotal, estatuto de ordenança, não vou falar tanto desse. É o mishmeret, em hebraico, né, correspondente ao dikaioma, que é a função sacerdotal. Esse vai entrar no tema da lição da semana. O mishpat, correspondente clima, que é o julgamento, juízo, não vai entrar. E o edha, martúria, que é o testemunho, né? Que esse a gente vai analisar no texto de Romanos 3 e Romanos 4 no decorrer da semana, quando a gente chegar nos temas dos próximos dias. Isso aí, avançando agora para segunda-feira, dívida ou graça. Na linha da lição, o autor vem trazendo, né, praticamente o texto aí de Romanos capítulo 4, onde coloca, né, a situação de Abraão, né, como que Abraão realmente foi salvo. E é interessante porque nesse capítulo 4 de Romanos, né, Paulo faz várias citações do Velho Testamento. E então o Ricardo vai trazer agora para nós, né, essas citações que foram feitas por Paulo, e elas foram escritas em grego, né, por um hebreu, vamos dizer assim. Tércio. E aí o que acontece? E ele pegou do hebraico, que estava no Velho Testamento, e transcreveu para o Novo Testamento em grego. Olha só quanta informação. Uma tradução aí, né? Tércio era o escriba, o apóstolo Paulo o autor. A gente tem essa noção de que o autor também escreveu, não era bem assim naquela época. A gente falou em vídeo passado mais ou menos como são os processos, não é o caso hoje, então vamos lá. Eu vou começar com Romanos 4:1. Então que diremos? Que Abraão, nosso antepassado, ou nosso pai, obteve pelo esforço próprio, ou esforço da carne, né, o grego sark, a expressão grega é sark para obras para carne, no caso. Porque se Abraão veio a ser considerado
justo por Deus. E aqui a expressão é edikaionte, que vem de uma expressão grega dikaioma. Dikaioma, né, que a gente já falou aqui, que a gente iria usar essa expressão, correspondente hebraico é o mishmeret, que diz respeito à função sacerdotal. Só que aqui ele é traduzido também como justiça. A gente pode fazer, em outra passagem aqui, vai ser feito um correspondente hebraico, literal, vamos dizer assim, porque como que a gente acha esses correspondentes? A Septuaginta, o Velho Testamento, foi escrito em grego, então aquela palavra, aquilo que os rabinos escolheram a palavra grega que foi utilizada para traduzir a expressão hebraica na Septuaginta, a gente identifica o correspondente. Agora, aqui no texto, o apóstolo tem algumas passagens que o apóstolo Paulo cita claramente o Velho Testamento. Então é só você olhar no original do Velho Testamento. Que está lá em hebraico. E às vezes dá uma diferençazinha de correspondência. Aquilo que é o correspondente da Septuaginta e aquilo que é o correspondente direto, vamos dizer assim, né? Agora, aqui a expressão dikaioma, como eu disse, é uma expressão para lei também. Só que ela traz uma conotação de justiça. Por isso, muitas vezes, na língua portuguesa está traduzido por justiça. Abraão veio a ser considerado justo. Aqui utiliza uma expressão de lei. Só que lei com uma conotação de justiça. Justo por Deus, por observância legalista, ele tem que se gloriar, mas as coisas não são desta forma diante de Deus. Pois o que diz a Taná? Verso 3. A Taná, aqui no original em grego, está a escritura, né? A Taná seria os 5 primeiros livros da Bíblia e os demais, os livros proféticos. Né? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro. Aí começa a citação de Gênesis 15, 6. E ele fala o seguinte, na minha tradução, Abraão depositou a confiança em Deus e isso lhe foi contado como justiça. Vamos dar um comparado com uma tradução um pouco diferente. Leandro. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Isso. Aí no original, está lá, Veremim, Adonai, né? Na verdade está Ba, Yud, Rei, Vav, Rei, né? Possivelmente Yahweh, é o tetragrama sagrado, está escrito. Daí está Vayar Sheverha Lo Tzedakah, que é mais ou menos assim. Essa Veremim, ela tem a raiz Halman, que significa ter creditado. E essa Vayar Sheverha, ela tem duas raízes possíveis, que é o Hashav e o Rishev, que significa honrar, ou contar, ou computar. Dentro dessa análise hebraica, é mais ou menos, vamos criar uma alegoria, né, que a gente usou depois aqui fora das câmeras, que é mais ou menos o seguinte. É mais ou menos como se tivesse um banco. Abraão, ele trouxe uma moeda, vamos dizer assim, 10 reais. E ele deposita no banco. E na hora do banco computar aquele valor, ele não computa em real, ele computa em dólar. Por exemplo, eu deposito 10 dólares no banco, recebo 1 milhão de reais. Dentro dessa passagem então, seria mais ou menos o que? Assim, Abraão, dentro da raiz hebraica, né, que é na fonte hebraica de Gênesis 15, 16, Abraão creditou no banco celestial, vamos dizer assim, confiança, e recebeu justiça, justificação, é o tzedakah, esse é o correspondente direto, vamos dizer assim, olhando Gênesis 15, 6. Então, agora uma outra questão interessante também disso daqui. Aquele correspondente indireto aqui do dikaioma, né, o mishmeret, função sacerdotal. A gente pode fazer uma combinação aqui com o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que Pedro fala que é para os gentios. Então veja bem, nós somos justificados, ok, no sentido de perdão de pecados, mas também somos justificados para uma função sacerdotal. O gentio agora tem uma função sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque. Fazemos um casamento aqui de Paulo e Pedro. E aqui entrou na discussão da segunda ordem de Melquisedeque, é interessante se a gente pensar que no momento da justificação de Abraão aí, ele ainda não havia sido circuncidado, né? Então, Abraão, quando é justificado, e Paulo traz isso no texto, né? Abraão era gentil. Abraão não era judeu quando foi justificado pela fé.
Sim, a gente vai entrar mais nesse assunto nos próximos dias. Bom, eu já fiz até minhas anotações aqui de Romanos 4:3, lá com o correspondente de Gênesis 15:6, né, que faça aí a sua correspondência para você conferir na sua Bíblia depois uma citação direta. Mais alguma citação? Vamos lá. Agora Romanos 4, versículo 6. Da mesma forma, a bênção pronunciada por Davi é sobre as pessoas às quais Deus acredita justiça, a parte das observâncias legalistas. Lê uma outra versão para mim. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Isso. Daí ele começa a citar uma passagem dos Salmos 32, 1 e 2. Benditos são os que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bendito é o homem a quem Adonai não atribui culpa. Aqui em hebraico, né, usa a expressão de benditos aqui, asherei. Asherei. E essa expressão asherei é o correspondente grego, é o Macarius. É a mesma expressão que a gente encontra no Sermão da Montanha. E a gente tem essa noção de quem é o bendito. A gente tem Deuteronômio 27, Levíticos 26. Aquela noção do bendito, mas dentro de uma noção de guarda do mandamento. Que a gente já falou, né, vezes passadas, ela tá lá o mandamento. Se cumprir os meus mandamentos, as minhas mitzvot, daí vem bênção, 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 a terra será frutífera e tudo vai dar certo. Se não cumprires, daí maldição, 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 maldição. E daí se persistir, mais maldição, mais maldição, maldição. E daí a última consequência é a dispersão. Essa é a faceta da aliança, né? Dessa faceta da aliança de você obedecer para ser feliz, para ser bendito. E essa faceta da aliança ligado à obediência, o bendito que se obedece recebe bênção e se não obedece recebe maldição, isso efetivamente está na Torá. Está lá em Levíticos 26 e essa faceta da aliança é chamada em Jeremias de jugo. E em Mateus nós temos Cristo falando que o meu jugo ele é suave. Por quê? Porque quem carrega esse jugo é o Messias. Então, veja bem, se o jugo dele é suave, se o jugo é essa faceta da aliança com base na obediência para se adquirir, para ser bem-aventurado, e o jugo do Messias ele é suave porque ele carrega, a justificação pela fé, dentro desse contexto, ela se adequa perfeitamente a harmonizar Levíticos 26, Deuteronômio 27, Jeremias e Mateus. Você vê o apóstolo Paulo adequando aqui, adaptando o Velho Testamento com o Novo Testamento, com os Evangelhos. Você vê essa perfeita adaptação. E aqui nesse salmo também tem duas questões interessantes, é que a expressão para pecado, primeiro se utiliza aqui a expressão pecha, que seria revolta, né? Então, bem-aventurados são aqueles que têm o pecado no sentido de revoltar-se contra Deus, e daí a transgressão no sentido de errar o alvo, né, que seria um pecado mais amplo, que englobaria tanto os pecados conscientes quanto conscientes como inconscientes. Bom, ainda na segunda-feira sobre dívida ou graça, o autor vem trazendo na linha, né, sobre a questão de que Abraão não era judeu, certo? E aí eu pergunto, Abraão era hebreu, ele era israelita, ismaelita, qual que seria a naturalidade? Semita. Então vamos lá, a primeira vez que aparece Hebreus, está lá, hebreu, né, está lá em Gênesis 14, 13, e ela está se referindo a Abraão. Daí tem três posicionamentos diferentes. Um posicionamento entende que faz uma conexão com Gênesis 10, 21, porque tem na linhagem de Abraão, tem um sujeito chamado Eber, e daí entendem que talvez ele tenha vindo disso, né, por isso chamá-lo de hebreu. Essa é uma interpretação que eu não acho muito interessante. A segunda, né, eles falam que vem da palavra hebraica abar, que significa passar pelo meio. E aí fazem uma conexão clara, né, com a aliança, né, que o berit seria o cortar e passar pelo meio do animal que era sacrificado, né? Então, como Abraão é o pai da fé, né, essa ligação de Abraão com a aliança, eu acho que é aquela que é mais pertinente e é aquela que guarda mais contexto, vamos dizer assim, como que o apóstolo Paulo ensina em Romanos 1, em Romanos 3 e em Romanos 4.
Então essa que eu adotaria. Tem uma terceira que eles falam que é de um povo chamado Abipos, que seria um povo nômade. Essa eu acho que é a menos provável. Mas tem mais um detalhe, né? Eu acho que talvez o Alexandre falou em semita, né? Vamos, talvez, para entender muito bem de onde vem isso, né? Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, semitas, jafetistas, e os camitas. Semitas, jafetistas e camitas. Abraão vem dessa linhagem semita. Cananeus também, né? Isso. Os camitas ou os cananeus. O Abraão vem dessa linhagem semita. Daí de Abraão ele tem 2 filhos, né? Isaac e Ismael. Né? Isaac segue a linhagem, daí de Ismael vão os ismaelitas. Aí Isaac tem 2 filhos, né? que é Jacó e Esaú. Esaú vem os edomitas, e daí Jacó tem 12 filhos, as 12 tribos de Judá. Aí a gente tem lá com o reinado de Roboão, que era o neto de Davi, as tribos se dividem, fica apenas Benjamim e Judá. De Benjamim e Judá vêm os judeus. Então os judeus vêm daí, desses 2 das tribos do norte, misturada com outros povos depois do cativeiro assírio, daí vem o pessoal de Samaria, né? Os samaritanos. Isso. E a gente ainda tem os moabitas e os amonitas, que vêm das filhas de Ló. Moabitas. Muita coisa nessas linhagens, mas é interessante para a gente entender depois as colocações. Avançando agora na terça-feira, né, na semana traz o título A Promessa. Né? E, na verdade, o que nós queremos explorar aqui é Romanos 4:9, que diz assim na minha versão: Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão pela justiça. Qual seria, então, a relação dessa circuncisão com a promessa, então, Ricardo? Então, vamos lá. Romanos 4:9. Na minha versão é bem diferente, né? Isso. Essa bênção é apenas para os circuncisos? Com interrogação. Ou também é para os circuncisos, ou também é para os incircuncisos. Pois declaramos que a confiança ou a fé de Abraão foi creditada em sua conta como justiça. Esse daqui, 9. A gente tem aqui nessa passagem, quando o apóstolo Paulo usa a expressão, quando a gente vê aquela expressão justiça, ele usa uma expressão grega que é para lei. Então ele está falando de lei, está falando de lei. Único e exclusivamente com uma conotação diferente. A primeira conotação é a lei no sentido de como os rabinos viam, né, e criaram todas aquelas obrigações diferentes. E ele usa, quando ele usa de kaioma, ele também usa uma expressão que traz uma conotação legal, mas uma conotação legal ligada à justiça. O que o raciocínio dele todo fecha é quando ele fala que o tipo de justiça que nós encontramos na Torá é uma justiça na qual nós depositamos fé em Yoshua e recebemos justiça, recebemos salvação. No dia do julgamento, né, no dia do crime, né, que é também uma expressão legal, que não é utilizada no 4, mas o apóstolo Paulo utiliza também essa expressão grega. Nós depositamos fé e sacamos, vamos dizer assim, justiça. Nos tornamos justos. Aí é evidente, lembra que eu falei lá que um correspondente direto, vamos dizer assim, desses textos que tem aqui é o tzadik. Então essa justificação, ela envolve uma fé atuante. Por quê? Porque essa justificação não é só para a salvação. Essa justificação é para executarmos uma função sacerdotal. O santuário terrestre, ele tinha um sumo sacerdote, mas tinha vários sacerdotes. E essa função agora cabe a nós. Fomos justificados? Fomos. Então vamos exercer a sua função sacerdotal a partir de agora. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E interessante, uma entrelinha rapidinha aqui que a gente quer trazer para vocês, é que nessa semana, quando você estiver estudando a sua lição de terça-feira, que será no dia 31 de outubro de 2017, nós estaremos comemorando 500 anos, né, da Reforma Protestante, ou da promulgação, né, das 95 teses, né, que Martinho Lutero pregou lá na Catedral de Wittenberg. E é interessante porque nós cristãos, nós não acreditamos muito em Papai Noel e nem em Coelhinho da Páscoa.
Mas às vezes a gente acaba acreditando no grito do Ipiranga, acreditando que as ideias das 95 teses de Lutero realmente apareceram no dia 31 de outubro de 1000. Vieram do nada, né? Então assim, agora o Alexandre vai trazer para nós aqui um pouco da discussão histórica, o panorama, né, de qual que era o contexto, na verdade, histórico, quando, né, foi promulgado então essas teses, quando Martinho Lutero começou a divulgar, quer dizer, não creio que foi nesse dia que ele começou a divulgar, mas foi no dia que ocorreu o evento, né, que ele pregou. Como que foi isso? Vamos entender primeiro o contexto um pouco anterior, né? Eu, quando vou falar de reforma protestante, eu costumo olhar para o Renascimento primeiro e entender como um movimento que acontece lá nos anos 1300, 1400, 1500, ele acaba transformando a religião também. O que nós temos no Renascimento é uma nova visão de mundo. Uma visão de mundo que era centrada no homem e que começa a questionar todos os valores religiosos estabelecidos dentro do catolicismo. A gente vai descambar lá no século XVI, ano 1500 e pouco, antes disso, ano 1400 e pouco, a gente vai descambar numa situação de crise da Igreja Católica, em torno de algumas questões. Uma delas era a sinomia, né, que era a contaminação política dentro da igreja, a venda de cargos eclesiásticos para membros da nobreza, a venda de indulgências, então a compra e a comercialização dos perdões de pecado, que vai ser dos grandes pontos que Lutero levanta, é a questão das indulgências, né? O processo de salvação ele pode ser comercializado. Como se chega à salvação? O comércio de relíquias também, e principalmente a interferência da Igreja Católica na política. Por quê? Nós temos nos anos 1500, já nos 1400, um fortalecimento dos Estados nacionais. Então nós temos a França se organizando como país, Inglaterra se organizando como país, Espanha se organizando como país, o Sacro Império Romano Germânico com disputas políticas com a Igreja Católica também, e a Igreja Católica muito envolvida com a política, deixando de lado assuntos espirituais e se centrando na sua atuação política. Isso vai trazer para a Igreja Católica a oposição de grupos dentro da burguesia, dentro da nobreza, que vão ver mais do que uma questão teológica, ver uma questão política na oposição da Igreja, porque queriam mais poder e viam na Igreja Católica um empecilho, uma disputa por esse domínio político. Nesse contexto a gente vai ter Martinho Lutero, lá em 1517, pregando as 95 teses contra um teólogo chamado Johann Tetzel, que pregava a venda de indulgências. Mas essas 95 teses, elas vêm de um processo anterior, né? Antes do próprio Martinho Lutero, nós temos, por exemplo, John Hus, que morre queimado em fogueira em 1415. Nós temos Wycliffe, que morre em 1384 de causas naturais. Wycliffe ele traduz a Bíblia para inglês. O Erasmo de Roterdã, que nós já falamos aqui, ele produz o texto Receptus e começa a divulgar esse texto. Ele vai servir de base para o pensamento protestante. Martinho Lutero depois traduz a Bíblia do texto Receptus por meio de uma tradução no formato dinâmico, né? Ele traduz essa Bíblia para o alemão, só que não é a primeira tradução da Bíblia para o alemão, já existiam outras Bíblias traduzidas para o alemão. Então a gente percebe assim, eu gosto muito do texto quando fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, sem transformar Lutero num Messias, mas a gente entende agora que a Reforma Protestante ela não foi um momento apenas, mas ela foi resultado de um processo. Quando era profeticamente para acontecer, a Reforma Protestante aconteceu. Então, não apenas a figura do Lutero, mas a figura de muitos outros reformadores. Os mártires anteriores. Sim, e pessoas que, como por exemplo, o próprio Lutero no início da sua trajetória, ou o Erasmo de Roterdã até a sua morte, não pretendiam se separar da Igreja Católica. Lutero inicialmente não pretendia se separar da Igreja Católica, ele pretendia reformar o papado, ele pretendia acabar com a corrupção na Igreja. Erasmo de Roterdã, até o final da sua vida, estava preocupado com as consequências que uma cisão com a Igreja Católica causaria, porque Erasmo de Roterdã acreditava que o povo não estava totalmente pronto para romper com qualquer autoridade. E a autoridade eclesiástica era muito importante. Então, Erasmo de Roterdã tinha uma preocupação, que era que se chegasse no final na barbárie. O Martinho Lutero, a gente tem que tomar cuidado também, para encerrar daí já, né? Martinho Lutero tem que tomar cuidado para não torná-lo um santo, uma pessoa infalível. Martinho Lutero ele teve seus erros também.
A gente tem, por exemplo, traços fortes em textos de Lutero, pelos quais a própria igreja luterana se retratou depois, não aceita, em que Martinho Lutero é extremamente antissemita. Ele defende a morte de judeus, ele defende a expulsão de judeus da Alemanha. Em outros momentos, Martinho Lutero ele se posicionou, isso fica bem claro lá no texto do Grande Conflito, só que em outros historiadores também, Martinho Lutero ele se posicionou contra revoltas populares, que além de criticar o poder da igreja, criticavam o poder da nobreza também. Então Martinho Lutero ele se posicionou ao lado da nobreza contra a revolta de Thomas Müntzer. O que eu quero dizer com isso tudo? Martinho Lutero foi uma figura muito importante, mas ele não foi o único reformador. O momento em que as 95 teses foram colocadas na porta da Catedral de Wittenberg foi muito importante, mas não foi o único marco, não foi o único momento. Martinho Lutero é alguém que existiu no seu contexto histórico, e um contexto histórico que desde os anos 1300 e desde antes disso vinha se preparando para transformações profundas dentro do cristianismo e dentro da Igreja Católica. A Reforma Protestante ela não é filha de um pai humano. A Reforma Protestante é filha de um movimento profético, eu acredito agora pela fé, conduzido por Deus. Ficou faltando um ponto na terça-feira ainda, antes do Lúcio passar para a quarta, que é a questão da circuncisão, né? Pode falar. Primeiro a gente fez a relação falando da lei, né, enquanto Torá e lei enquanto justiça. O apóstolo Paulo trabalhando com lei e lei, né, já falamos disso. Qual é a relação da promessa com a circuncisão? Que quando falamos da promessa, e ficou faltando um detalhe, porque aqui em Romanos 4, 10, né, ele fala que ele não era circuncidado, mas um incircunciso. Na verdade, ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça acreditada com base na fé. Então veja bem, aqui, né, se a gente fosse trabalhar com os idiomas, a gente utilizava, ele também trabalha com lei e lei. A primeira lei no sentido de Torá, e ele coloca a circuncisão também como lei, mas em que sentido? Como uma lei edha, martúria, no sentido de lembrete. Mais ou menos assim, é uma lei para que você se lembre de outra lei, de uma lei maior. Qual que seria essa lei maior? Seria o dikaioma, seria a justificação pela fé. Então o apóstolo Paulo aqui em Romanos 4, aí no caso do 10 e do 11, ele fala que a lei da circuncisão, mais ou menos ele está dizendo o seguinte, a lei da circuncisão é uma lei que funciona como lembrete de uma lei, no caso a Torá, que descreve uma lei de justiça. Então é uma lei apontando para outra lei. E a gente já avança então, né, para o assunto de quarta, que é justamente sobre lei e fé. E sempre, né, na Bíblia, no meio evangélico, traz esse conflito entre lei e fé, né? Obras da lei, obras da fé, ou obras da carne e obras da fé. Ricardo, como que funciona esse conflito? Realmente a lei e a fé foram colocadas na Bíblia para elas ficarem em conflitos? Então, a gente já fez uma introdução, né, com a palavra final. Então veja bem, a gente estava falando da circuncisão. Aqui em Romanos, o apóstolo Paulo deixa claro que aquilo é uma lei no sentido de símbolo, de marca. Uma marca de quê? Uma marca de que a Torá, ela enaltece a justificação pela fé. Abraão não era circuncidado e ele teve justiça imputada. Ele é pai dos circuncisos e dos incircuncisos. Então veja bem, a semente de Abraão, a promessa para Abraão, o apóstolo Paulo também está trabalhando com uma conotação de que o evangelho, de que a justificação no sentido de aptidão para a função sacerdotal, no sentido de receber a justiça imputada, no sentido de ter perdoado os seus pecados, que essa justificação é para todos. Essa justificação é tanto para judeus quanto para gentios. E que o Evangelho é para judeus e para gentios, e que o Messias veio para um Israel espiritual, um Israel composto por judeus e por gentios. E que profeticamente, não vamos falar hoje, né, mas existem profecias no Velho Testamento que demonstravam que o Messias teria essa aceitação maior por parte
por parte dos gorilas. Cada geração para todos os povos, né? Isso. Sim, e Romanos 4,13 diz: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, está claro que no Velho Testamento, né, ainda a promessa enfatizava a salvação pela fé. Na minha tradução aqui, porque a promessa feita a Abraão é a sua semente de que ele herdaria o mundo, não ocorreu por causa do legalismo, né? Por causa aqui, nomos é lei, né? Lei é a Torá, mas no sentido de que a Torá mal interpretada, né? Mas mediante a justiça produzida pela fé. E aqui justiça, aqui a expressão dikaiosine, né, que vem de dikaioma, também é um conceito grego com uma conotação de justiça, na qual ele aponta uma lei na qual nós somos justificados pela fé. Então fica aí para aqueles amigos, né, protestantes que ainda têm dúvidas sobre a questão de que a graça predomina no Novo Testamento, né, e a lei predomina no Velho. Então, na verdade, falta estudar um pouquinho mais a palavra de Deus. E que lei e justificação são antônimos. São conflitos. Eles não são antônimos, na verdade eles se completam. E aí nós entramos então no último assunto, que é a lei e o pecado. Aí sim talvez nós vamos descobrir qual que é realmente a primeira ou a principal função da lei, né, que Deus nos deixa. Mas nas entrelinhas aqui nós queremos explorar, na verdade, as expressões, né, que são trazidas em Romanos 3 e 4, né? O Ricardo vai fazer um apanhado aqui das expressões que representam pecado. A lei a gente já fez, né? Sobre os 6 significados gregos e hebraicos. Agora é sobre o pecado. Isso. Então vamos lá. Eu vou trazer as expressões aqui em grego, porque a gente usa em português, geralmente, só a expressão pecado, e a impressão que dá é que é uma coisa só, vamos dizer assim, que o pecado são só os 10 mandamentos, né? Então, aí usa aquela passagem, porque o pecado é a transgressão da lei, ponto, acabou. Não se discute mais. E também usa aquele pensamento de que não há pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa, vou dar só um exemplo, a pessoa não mata, não fuma, não rouba, tá, foi justificado, não exerce a função sacerdotal. É um pecado por omissão. Se você foi justificado para algo, você foi justificado não só para ser salvo, mas você foi justificado para exercer uma função legal, que é o levar a justiça, levar o evangelho. Então você pode também por omissão. Vou trabalhar com algumas expressões aqui, e daí para ampliar um pouquinho esse conceito de pecado, porque tem muita gente que no fundo, se sente com pouco pecado ou com nenhum pecado. É porque pensa assim, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato. Precisei da graça no passado, agora quase não preciso mais. Quase não preciso mais. De vez em quando eu perco a paciência. Então, assim, a gente tende a olhar muito o pecado, olhar o pecado dos outros. E principalmente, é muito comum a gente ver isso, né? Pessoas assim que tinham uma vida muito, muito carregada por vícios, e se converte, abandona os vícios, pensa que está pronto, acabou. Já é uma pessoa, já foi glorificado, né? Então vamos lá. E existem, inclusive, linhas de pensamento teológico dentro da igreja adventista, e essas são linhas sérias, não naquela diversidade aceitável, não, que defendem a ideia da eliminação em vida da prática pecaminosa. Acreditam que é possível abandonar completamente, eliminar as práticas pecaminosas todas. Seria um movimento carne santa moderno? Um movimento perfeccionista, né? Um movimento perfeccionista. A gente tem aqui a expressão agora, é o kakos, né? Algo ruim, é um mal físico ou é um mal moral. A gente podia aplicar isso a Jó, em nome de Deus. Né? E, no entanto, num mundo sem pecado, esse mal físico não se abate sobre a gente. As doenças que se abatem são consequências do pecado. Então, são coisas que estão atreladas ao pecado. Isso só na glorificação nós vamos ficar totalmente livre desse tipo de mal. Então a gente tem aqui o poneros, que é uma expressão utilizada para os não salvos, os ímpios, né? É utilizado também para Satanás. Né? Aqui o enechos, que é o réu ou o culpado, geralmente por um crime de morte. Se a gente for estudar os 10 mandamentos seriam um crime de morte, vamos dizer assim, no sentido de morte espiritual. Mas se a gente for estudar a fundo, por exemplo, não adulterarás, a pessoa automaticamente pensa em quê? A pessoa pensa na esposa, né? De alguém. Mas não é isso, isso é adulterar qualquer coisa.
Você pensa que o colar na escola não é uma adulteração? Eu falo isso para os meus alunos. Então veja bem, já é uma noção de pecado um pouquinho mais ampla. Não tem problema nenhum colar um pouquinho na escola, Falha sabe que de não caráter tem? também. Isso. Então a gente tem a expressão ampla, né, que é o hamartia, né, que é o errar o alvo, que é o pecado consciente ou inconsciente. Né, apesar daquela questão, o errar o alvo, as pessoas pensam, se eu tô tentando fazer o certo. Você pode tentar errar o alvo. Então é o pecado consciente, tanto consciente como inconsciente. Aí o adikia, qualquer conduta errada. Anamos é uma noção assim de sem lei. É o transgressor, ou é a iniquidade. Esse seria mais aplicado para aquela pessoa que se vê sem lei. Ela não tem... para ela, a lei não serve, independente dela saber se existe ou não saber. O parabás, já falamos, né, que é uma violação específica de uma Mishnah. Então, se nós temos o pecado no sentido de violação específica, nós também temos pecados no sentido de violações inespecíficas. Que a gente é o desamor. O desamor é muito amplo. Inúmeras condutas que podem ser caracterizadas por falta de amor, tanto a Deus quanto ao próximo. Aí, aqui o agnoema, que é a adoração falsa adoração. Muitas vezes a gente está na igreja ali meio com sono, né, alguma coisa assim, e estamos cantando um hino de louvor que não é tão louvor, você não está louvando. É falsa adoração, também é pecado. Será que a gente não faz isso? Dormir durante a oração. Dormir durante o culto é pecado. Vamos para o inferno por causa disso? Não é essa a questão. Fazer aquela oração decorada na hora do almoço, né? Isso, não é essa a questão. Estamos falando isso para perceber como é difícil a gente se livrar do pecado. Aí o plano quer levar alguém para o mal. Aí o paratoma, que é o cair de lado, né, no sentido de você estar numa caminhada de fé e você titubear na fé. E aí o hipocrisis, né, que é uma interpretação falsa. Veja bem, você está estudando a Bíblia, mas você chega a uma interpretação equivocada. É pecado também. Também é caracterizado como pecado. Então veja a responsabilidade de exercer a função do sacerdotal de você estudar a Bíblia. Então, justificação pelas obras, você viver sem pecado, não é tão fácil assim quanto muita gente pensa. Só para seguir na linha aí, lendo a passagem de Romanos 3,20, né, que é a passagem de quinta-feira, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos entender aqui lei em sentido amplo e pecado em sentido amplo. Aqui está falando o quê? Que todo esse conjunto de regras, todo esse conjunto de pecados que o Ricardo trouxe aqui, eles não servem agora para eu fazer uma lista e ir ticando eles. Eu não fiz esse, não faço mais esse, não faço esse. Eles não servem para eu pegar um chicote, como os monges faziam no tempo de Martinho Lutero, e ficar me flagelando as costas até eu conseguir comprar com o meu sofrimento o perdão dos meus pecados. Esses pecados todos servem para que, essa lei toda serve para que pela lei venha o conhecimento do pecado. E o que eu faço com o conhecimento do pecado? Eu tenho conhecimento da minha incapacidade de ser salvo pela obediência da lei. Aí vamos para Gálatas, porque a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. É essa a função da lei aqui como aio, é essa a função de saber todo esse tipo de pecado. É olhar para si mesmo e ver: eu sou impuro, imperfeito, pecador e careço da graça. Sem Cristo não terei salvação. Pessoal, o importante, né, é que nós entendamos, né, através do estudo da Palavra de Deus, qual que é realmente o verdadeiro papel da lei e o verdadeiro papel da fé. Infelizmente, nós entramos muitas vezes em debates, às vezes com irmãos da própria fé, uns puxando, né, vamos dizer, puxando a sardinha para o lado da lei, outros puxando a sardinha para o lado da fé. E, na verdade, como nós tentamos colocar aqui para vocês, não são conceitos antagônicos. Na verdade, são conceitos que trabalham juntos. E o apóstolo Paulo tem gastado aqui vários versos, vários termos para tentar explicar para esse pessoal de Romanos. Pessoal, entenda, a salvação é pela fé. Abraão foi salvo pela fé dele, não pela obra dele. Bom, fica aí um abraço para vocês, ficam essas reflexões para vocês. O nosso querer, o nosso desejo é que todas essas reflexões que nós trouxemos aqui para vocês enriqueçam ainda mais o vocabulário, o pensamento de vocês e que vocês ajudem a compartilhar, né, na sua sala da Escola Sabatina ou com seus amigos nas redes sociais, para que eles também
comecem a ser despertados para aquilo que talvez vocês tenham comentado aí, que vocês tenham começado a pensar de uma forma mais profunda na palavra de Deus. Nós trouxemos aqui alguns paralelos gregos, hebraicos, discutimos aqui alguns contextos históricos, e o nosso desejo é que toda essa informação enriqueça ainda mais a sua fé, te aproxime ainda mais de Deus e te mantenha, né, no caminho que Deus tem definido para cada um aqui nessa terra até que Jesus volte. Bom, fica um abraço para vocês. Não se esqueça de mandar então um videozinho lá de 10 a 15 segundos, né? Mandando um oi aí da igreja de vocês aqui para nós aqui do Entre Linhas, que nós vamos tentar aí mixar com o nosso vídeo, né? E que nos vemos aí no próximo vídeo da 6ª lição desse último trimestre de 2017. Um abraço e até o próximo vídeo.